Primeiro, eu queria fazer aqui uma homenagem ao jornalista David Agape, que construiu essa matéria que ele publicou no dia 18 de maio desse ano agora, abordando essa presença, essa participação do governo dos Estados Unidos, das autoridades norte-americanas no cenário político, no cenário eleitoral brasileiro, atendendo a reivindicações, a reclames das nossas autoridades judiciárias, particularmente o nosso querido ministro Luiz Roberto Barroso, que já demonstrou várias vezes, e ele chega a pensar isso na matéria, a sua parcialidade política, a maneira como ele enxerga que o STF tem uma participação na proteção da democracia brasileira. Nós derrotamos o bolsonarismo, Barroso chegou a dizer, como se fosse papel de uma autoridade do judiciário, o poder arbitral por excelência, estabelecer uma vantagem para uma parcialidade política no enfrentamento a outra dentro de um processo eleitoral. Não é papel do STF derrotar o Bolsonaro ou qualquer outro partido ou força política que tente ocupar um cargo executivo no Brasil. O Barroso nunca teve peias em assumir isso, em assumir que eles teriam esse papel. E o Barroso agora soltou essa declaração no exterior. Ele estava participando de um daqueles convescotes feitos pelo grupo do João Dória, né? O Brasil Week, organizado pelo grupo LEAD do João Dória, nos Estados Unidos, em Nova York, e ele disse que ele foi pedir ajuda aos Estados Unidos para conter o que seria uma onda autoritária no Brasil, um espectro golpista no Brasil. Isso foi no dia 13 de maio, alguns dias antes, portanto, da matéria do Davi Agape ser publicada. O Barroso fez essa declaração e ele disse que se reuniu nada menos do que 3 vezes com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. Encarregado de negócios é um diplomata que assume a chefia de uma missão diplomática na ausência do chefe da missão, né, o embaixador, normalmente, que era o diplomata Douglas Conniff, esse encarregado de negócios. Barroso disse que se encontrou com ele nada menos do que 3 vezes para pedir declarações do governo americano, na época sob a presidência de Joe Biden, em apoio ao sistema eleitoral brasileiro, contra as críticas que vinham sendo feitas pelo presidente Bolsonaro, então presidente da República Bolsonaro, e as forças políticas ligadas a ele, ao TSE, ao sistema das urnas eletrônicas. Barroso fez essa declaração no exterior, num momento em que a gente tem movimentações da oposição brasileira. Uma outra notícia que saiu recentemente do secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, dizendo que há grandes chances de sanções contra o Alexandre de Moraes por parte das autoridades norte-americanas, e isso desperta no Brasil reações críticas das forças governistas, daqueles que defendem que, de fato, o STF tem esse papel heróico de proteção das nossas instituições democráticas, afirmando justamente que a soberania nacional, esse princípio que você acaba de evocar, está sendo ameaçada por esses movimentos da oposição. A oposição pedindo que haja sanções. O próprio Donald Trump, a sua companhia, a empresa dele, junto com a plataforma Rumble, a gente já sabe, alguns meses atrás, entraram com uma ação contra o Alexandre de Moraes, porque as decisões censoras do Alexandre de Moraes afetam também companhias americanas, afetam os interesses de empresas e cidadãos norte-americanos. Então, não é uma questão exclusivamente brasileira, afeta também os Estados Unidos. Não tem como os Estados Unidos não se importarem com a formação de um arremedo de ditadura no 5º maior país do mundo, que fica exatamente no mesmo hemisfério, no mesmo grande continente que os Estados Unidos. Não tem como os Estados Unidos entenderem que esse assunto não lhes diz respeito. Então, a gente faz esse escândalo no Brasil, a nossa elite progressista dizendo que a nossa soberania nacional está sendo acossada por esses movimentos da oposição no exterior, mas esses fatos que a matéria do Agape relaciona e demonstra, esses fatos não causam escândalo, as declarações do Barroso não causam escândalo. Se você me permitir, Camila, elencar sequencialmente um pouco do que o Agape transcreveu nessa matéria super importante, ele vai nos dizer, além dessa provocação que é a declaração do Barroso no exterior, que altos funcionários do governo Biden, ele coloca uma lista na matéria, realizaram uma série de visitas estratégicas ao Brasil, tudo isso no período entre 2021 e 2022, período governo Bolsonaro, portanto,
sempre sob o discurso de que se estaria defendendo ali a confiança nas urnas, né, nas urnas eletrônicas brasileiras, o respeito ao sistema eleitoral brasileiro, mas tudo com um forte, a expressão do próprio Agape, um forte subtexto de vigilância até política e militar. Por quê? Porque a gente viu uma visita do diretor da CIA, William Burns, em 2021, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o diretor para o hemisfério ocidental, Juan Gonzalez, também estiveram no Brasil, com agendas em visita a autoridades brasileiras, com essa desculpa de que estariam respaldando a força do sistema eleitoral brasileiro. Também a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, visitou Brasília, acompanhada de um enviado especial para o hemisfério ocidental, Ricardo Zuniga, só autoridades de alta relevância da burocracia norte-americana. O Juan Gonzalez afirmou numa entrevista coletiva que os Estados Unidos confiavam nas instituições eleitorais brasileiras, destacando a robustez dessas instituições. Tudo isso depois desses apelos do Barroso para que houvesse uma manifestação norte-americana. E, por fim, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, se reuniu com militares brasileiros, desencorajando qualquer tipo de pressão. E após o 8 de janeiro, já, portanto, em 2023, o secretário de Estado, Antony Blinken, reforçou a narrativa de que tudo aquilo que estava acontecendo no 8 de janeiro era uma tentativa de golpe e expressou a sua solidariedade com relação ao Lula. A matéria ainda faz referência à cooperação de ONGs norte-americanas com campanhas no Brasil para tentar mobilizar as faixas do eleitorado que se previa que apoiariam mais a candidatura do Lula à presidência da República. Também movimentação de artistas, tudo isso financiado por essas ONGs, apoiadas por fundações e estruturas norte-americanas. Reuniões com representantes norte-americanos para discutir estratégias nesse mesmo sentido e até a discussão, a combinação de tecnologias de censura. Essas que nós temos visto, né? E o pessoal da esquerda costuma dizer que o fascismo está dominando a internet, nós temos uma coalizão de extrema-direita dominando as big techs, mas, na verdade, a gente tem registro de reuniões com representantes da ABIN, na época, plataformas digitais, ONGs e agências estrangeiras para discutir essas estratégias de combate à desinformação. Tudo isso depois desses apelos que o Barroso fez para que os Estados Unidos tivessem uma presença mais ativa na realidade brasileira para evitar o suposto golpe que o bolsonarismo estaria armando, coisa que até hoje ninguém demonstrou, ninguém provou efetivamente. E uma declaração que o Barroso fez nesses mesmos últimos dias, dizendo que ele acha que isso teve um papel porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é lá que eles obtêm os seus cursos e equipamentos. Praticamente esse mesmo comentário, olha que coisa interessante que o Agape registra na matéria, praticamente esse mesmo comentário foi publicado na Financial Times em 2022, quando esses diálogos estavam acontecendo, essas interações do governo Biden com as autoridades brasileiras estavam acontecendo, atribuindo-se essa declaração, uma declaração muito parecida, quase que nos mesmos termos, a uma autoridade de alto escalão do Brasil não identificada. Quem seria, não se disse na matéria, né, dando conta dessa mesma questão dos militares. Isso sugere que como diz a matéria do Agape, o Barroso leu essa declaração e começou a repetir como se fosse um mantra, ou era ele, a tal autoridade não identificada que fez essas declarações. Uma autoridade, repito, do judiciário, que não representa diplomaticamente o Brasil, não é chefe de governo do Brasil, embora ultimamente pareça que o STF tem mais importância do que os outros poderes, efetivamente. Infelizmente, por uma disfunção institucional, é o que parece. Então é aquele negócio, Camila, são sempre dois pesos e duas medidas. Quando é a oposição, tanto ao autoritarismo judiciário quanto ao governo Lula, que faz articulações no exterior, é uma abominação, é uma agressão à soberania nacional. Agora, quando nós temos as escâncaras descrições de interações indevidas de autoridades nossas com o governo anterior dos Estados Unidos, com as autoridades norte-americanas, com a burocracia, com as ONGs, nós temos campanhas internacionais a favor da candidatura do PT, aí não tem problema nenhum.
Isso me lembra muito alguns fatos históricos, se a gente for olhar, por exemplo, para o famoso golpe de 64, em que nós tivemos uma reação militar contra uma suposta alegada conspiração de esquerda, uma conspiração inimiga, os militares fizeram um movimento para uma intervenção. Isso é tratado pela historiografia como um golpe fascista do mal demoníaco da extrema-direita militarista brasileira. Agora, alguns anos antes, em 55, houve um golpe que foi para garantir a posse do Juscelino, e efetivamente o Marechal Lott, que deu esse golpe, ele passou a presidência para o Juscelino depois, é uma diferença entre os dois acontecimentos. Mas, objetivamente falando, se a gente olhar para aquele episódio, o que aconteceu foi uma força militar dando um golpe de Estado, controlando prédios públicos para deter uma suposta conspiração de uma força adversária, de uma força inimiga. Como é que a historiografia trata esse episódio de 55? Como um golpe preventivo, salvador e protetor das instituições brasileiras. Então, sempre quando um determinado lado faz uma coisa praticamente igual, o tratamento é diferente. É o que acontece hoje também. O tratamento é diferente. Aí a soberania nacional não foi violada, não há qualquer risco, não há qualquer questionamento ou escândalo a fazer.